Muito bom dia, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, com a permissão do Senhor. Quero agradecer a pastora Renata Leonel, junto com o pastor Edivaldo, toda a liderança dessa igreja que tem nos confiado esse tempo de estarmos juntos, e a Deus que tem, principalmente a Deus que tem nos dado fôlego de vida, né? Se você está aí se você está tendo essa condição de assistir, né, nesta manhã, ou depois, você que vai assistir depois, tem uma palavra de gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pelo fôlego, né, que o Senhor tem te trazido nesta manhã, porque nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Isso é tão bom, é tão comum, né? Há quanto tempo nós acordamos, né? Eu já estou com 46 anos, próximo de fazer 47 anos. Se você multiplicar isso por 365 dias, quantos dias eu dormi e acordei? E isso é bênção do Senhor, isso é graça do Senhor, isso é misericórdia do Senhor. E nessa primeira canção que a pastora cantou, que quando o Senhor entra na casa de alguém, não pode mais permanecer da mesma forma. E eu lembrei de Zaqueu, quando o Senhor falou assim: a salvação veio sobre esta casa, e a salvação veio sim sobre a minha casa, sobre a sua casa. Não perca isso por nada, porque isso é muito importante, irmãos e irmãs. Eu quero já começar aqui, já iniciando, para não perder tempo em relação à leitura da palavra. Não que eu não estou falando nada que esteja fora da palavra, mas abra por gentileza a sua Bíblia no livro do Evangelho de São João, capítulo 6. Vamos trabalhar sobre esse texto nesta manhã, sobre os ministérios das pequenas coisas. Você já ouviu falar sobre o MPC, o Ministério das Pequenas Coisas? O que você faz com uma pequena coisa? Qual a importância que nós damos para uma pequena coisa? Então, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, o capítulo de número 6, por favor. Diz assim a palavra de Deus: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continua a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos, e estava a próxima festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Olha que texto maravilhoso, um texto muito conhecido por todos, né, por grande parte de nós, mas você que não conhecia, a partir de agora você está conhecendo esse texto. Foi um primeiro milagre ali, o milagre registrado da primeira multiplicação dos pães. O primeiro foi em Caná da Galileia. Eu quero colocar alguns pontos nesse texto. Primeiro, sobre Jesus e o tempo do descanso. Alguns anos atrás, né, quando eu era mais jovem,
né? Inclusive, quando a Giovana nasceu, eu era uma pessoa que trabalhava durante o dia e durante a noite, né? Eu tinha uma coragem de dizer que meu nome era trabalho e meu sobrenome era hora extra. E tem gente assim ainda, hein? Principalmente o pessoal da área da educação, da área da saúde, da área da segurança, que trabalha em 2, 3 empregos. Eu queria que nesta manhã você fizesse a seguinte pergunta para você: tem necessidade de trabalhar tanto? Como consultor, conselheiro, educador na área de finanças, em alguns momentos eu até sugiro que você trabalhe um pouco mais, mas esse trabalhar um pouco mais tem que ter começo, meio e fim, tem que ter um tempo necessário, tem que ter uma estação necessária, mas nós não podemos trabalhar o tempo inteiro. Esses dias mesmo eu visitei uma pessoa próxima a mim, que trabalha de domingo a domingo, de janeiro a janeiro, que não tem tempo de descanso. Ela perdeu muitos quilos, está muito enferma emocionalmente. E eu falei: você precisa parar. Enoque, eu não tenho tempo. Tem sim, arrume um tempo para parar, para descansar. Jesus vai nos ensinar que é necessário também o tempo do descanso. Mas quando Jesus vai para o tempo do descanso, ele é ali confrontado, ele recebe pessoas que tinham uma necessidade. Então Jesus, naquele momento específico, ele vai abrir a mão do seu tempo de descanso para atender uma multidão. Mas eu aprendo com Jesus nesse texto que é necessário uma mão no trabalho e uma mão no descanso. Não trabalhe de segunda a segunda, muitas horas, porque isso traz para você muitos malefícios. Não que eu sou contra o trabalho é nobre, o trabalho é importante. Inclusive lá em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo vai dizer que quem não trabalha não deve comer. Você não deve viver às custas de outrem, mas é importante você aprender, você que está inserido nesse contexto, procurando mais empregos, descansa seu coração no Senhor e confie na provisão diária que vem das mãos de Deus, pois ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você não está em jejum hoje, já tomou o seu desjejum, o seu café, quem proveu sobre a sua mesa? Quem foram as mãos que proveu isso sobre a sua casa? Foi o próprio Deus, usando mãos humanas, como dissemos na semana passada, que elas são sim necessárias, mas não essenciais. Essencial sim é as mãos de Deus que provê todas as coisas. Então aprenda a ter o tempo do trabalho, mas aprenda a ter o tempo do descanso. Nem trabalhar o tempo inteiro e também nem descansar o tempo inteiro. Porque tem gente que não vê a hora de se aposentar para não fazer mais aquilo que faz, porque tem tristeza de fazer aquilo que faz. Mas peça para Deus nesta manhã uma reorientação na sua perspectiva de trabalho, para que você esteja realmente colocando as mãos de um trabalho cujo trabalho foi Deus que determinou para que você fizesse. Eu lembro de uma história de um homem chamado Charles Goodyear. Charles Goodyear, ele falava que Deus colocou ele no mundo para transformar o látex na vulcanização até chegar no pneu. E ele ficou rico, ficou pobre, pegava dinheiro emprestado e fazia várias experiências até que ele conseguiu transformar, pastora Renata Leonel, o látex em um pneu. Tanto é que a empresa Goodyear é dada esse nome em homenagem a ele. Depois pesquisa isso, a história desse homem, é muito interessante. Ele falava assim: Deus me colocou no universo para a transformação do látex até chegar em um pneu ou em uma borracha. Todos nós hoje usufruímos da ideia que Deus deu para esse homem. Você que tem um carro, um ônibus, uma bicicleta, tudo que tem borracha, você está usufruindo de uma bênção, de um homem que se apropriou de um propósito. Gente, que Deus nesta manhã possa nos revelar esses propósitos de forma mais clara. Mas tem um tempo no trabalho e um tempo no descanso. Por quê? Para que você possa viver mais. O próprio Moisés, quando estava trabalhando demais, e não era uma coisa errada, ele estava julgando a causa das pessoas. Jetro disse assim, Jetro é um dos primeiros consultores de recursos humanos da história bíblica, e fala assim:
Moisés, você vai morrer antes do tempo. E Moisés talvez poderia falar, como assim eu vou morrer, Jétro? Eu estou fazendo a obra de Deus. A causa era nobre, mas a forma era errada. Então reavalie nesta manhã o que você anda fazendo. Pode até ter uma nobreza na sua ação, mas será que a forma está correta? Eu queria que você fizesse essa avaliação nesta manhã. E essa avaliação também serve para mim. Ainda mais como eu disse, quando minha filha nasceu, eu trabalhava demais. Mas um dia chegou um limite, que eu falei, não vou trabalhar tanto. Também não vou parar de trabalhar, mas eu quero usufruir do tempo do descanso. E nesse texto que nós acabamos de ler, é interessante que Jesus vai perguntar assim para Filipe, sobre onde nós compraremos pães para estas pessoas. E quantas pessoas? O texto é bem explícito. 5.000 homens estavam ali para serem alimentados. Sem contar mulheres, idosos e crianças, porque tinham também essas pessoas lá naquele meio. Mas 5.000 homens. E o que eu gostaria que você refletisse comigo nesta manhã? Sobre as perguntas provocativas do Senhor. Por que algumas perguntas vêm até você? Por que algumas perguntas vêm até mim? Por quê? Eu queria que você, quando recebesse uma pergunta provocativa, você não fosse mal educado. Eu ia falar deseducado, né, que é a palavra que está na moda agora. Que você não fosse mal educado, que você não fosse uma pessoa que respondesse com uma comunicação violenta. Mas quando você recebe uma pergunta provocativa do Senhor, que pode vir através de uma pessoa, que você entendesse, por que me perguntaram sobre isso? Por que fizeram essa pergunta tão provocativa? Por que Jesus falou assim para Filipe? Na verdade, não só para Filipe, para todos eles, onde nós compraremos pães? E é tão incrível também essa liderança de Jesus, porque ele não vai atingir Filipe. Filipe, onde você comprará pão? Ou André, onde você comprará pão? Mas ele fala assim como ele se insere no contexto da necessidade, fala assim, onde nós compraremos pães? É uma liderança que se envolve também nas necessidades. E isso, quando eu falo, todos nós somos líderes. Você é o líder da sua casa. Você pode ser o líder dentro da sua empresa. Você pode ser o líder, talvez até no condomínio que você mora. E que você aprenda a fazer essas perguntas de forma corporativa, de forma coletiva. Você também está inserido e não só jogar essa responsabilidade para o outro, mas onde nós compraremos pães. E por que foi feito para Filipe? Pode voltar um pouquinho? Isso. Mas por qual razão essa pergunta foi feita para Filipe? Sabe por quê? Filipe morava na região. E ninguém melhor do que Filipe para conhecer ali uma padaria, um lugar onde vendesse pão, ou alguma mulher que produzisse pão caseiro, né? Ninguém melhor do que Filipe. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos e irmãs? Todo o conhecimento que você adquiriu, mesmo de um bairro, de uma estratégia, de um negócio, qualquer tipo de expertise que Deus te deu, tem um propósito, para em algum momento você será questionado acerca disso, e você tem que assumir a sua responsabilidade. E Filipe vai também, além de ter o conhecimento onde venderia pão ali, ele também sabia da quantidade que tinha no caixa, e ele fala assim, temos somente 200 denários, e esse dinheiro é insuficiente para comprar pães para todas essas pessoas. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Esses 200 denários para os discípulos daria para comprar alguns pães, sim. Alguns pães, sim, mas não para alimentar a multidão. Então, é a primeira manifestação de um limite financeiro. Ou a primeira manifestação de algo limitado, que era o limite na área financeira. E na próxima, pode passar o próximo, por favor. E eu fico impressionado com o André, pastora Renata, irmãos, e você, irmã, que nos escuta nesta manhã. Quando surgir uma necessidade onde você está inserido, qual será o seu posicionamento? De ficar sentado na arquibancada e olhando, quero ver agora como que eles vão resolver isso.
Quero ver como Felipe vai resolver essa pergunta de Jesus. Mas Jesus foi tão feliz que ele falou assim: onde nós compraremos pães? Então havia também uma responsabilidade sobre André. Só que André estava atento e ele não deixou Felipe na mão. E você? E eu? Será que a gente está atentos para não deixar o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso companheiro, o nosso companheiro de trabalho, ou da faculdade, ou seja, ou da própria família, não deixá-lo na mão e ficar assistindo da arquibancada o resultado daquilo e ficar torcendo às vezes até para dar errado? Mas André falou assim: eu encontrei um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. André, um discípulo atento que não deixou Felipe na mão. Que nesta manhã o Senhor possa gerar em mim esse espírito que estava em André, para eu estar atento ao entorno, atento às necessidades, atento às demandas que surgirão. Porque, irmãos, guarde bem esta palavra: os problemas que surgirão até você, para que você possa resolvê-lo, pode ser uma indicação da sua promoção, uma indicação da sua conexão com o seu propósito. Isso aconteceu também com José lá no Egito, quando o rei teve um sonho que não descobriu o sonho, mas José interpretou. Foi um problema geral ali, nacional, naquela terra, cujo Espírito do Senhor se manifestou sobre José, para que José trouxesse a solução. Então não fuja dos problemas, fique atento às demandas, e Deus pode te usar como um André foi usado naquela manhã, ou naquela tarde, para trazer uma solução possível, mas também era limitada, porque o que era 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens? Sabe o que eu aprendo nesse texto, irmãos? Não tenha medo de expressar ao Senhor a sua limitação. Não olhe para um pouco d'água, ou mesmo para um pouco de azeite, como aquela mulher do 2 Reis capítulo 5. Tua serva não tem nada além de um pouquinho de azeite na botija. Não desdenha as pequenas coisas. Zacarias capítulo 4, versículo, acho que é o 10, 11 e 12, diz assim: não despreze os humildes começos. Ninguém nasce grande. Ninguém nasce grande. Não despreze os pequenos começos. Não tenha medo de falar a Cristo que está limitado. Porque Felipe falou da limitação financeira, que era somente 200 denários. E André, com toda bondade de tentar trazer uma solução, também apresentou uma situação limitadora, que era 5 pães e 2 peixes. O que é isso para 5.000 homens? Não tema em falar sobre as suas limitações. Isso é tão importante. E eu fico olhando como Jesus se comportava diante do seu ministério. Eu lembro de um texto quando Jesus fala assim para um cego que estava gritando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas falavam assim: para de falar sobre a sua limitação para Deus, para Jesus, cala a boca, fique quieto. E ele não parou, ele tinha uma dificuldade, ele tinha um desejo de ver. E ele falava: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus se aproximou, Jesus perguntou assim: o que você quer que eu te faça? Irmãos, são perguntas óbvias, que parece estranho essas perguntas. Estava na cara que ele queria ver, irmãos. Mas por que Jesus nos provoca com essas perguntas? Porque, irmãos, é difícil expressar a nossa fragilidade, a nossa limitação, a nossa incapacidade de algumas coisas. Mas o Senhor, Ele deseja que nós verbalizamos as nossas limitações, as nossas fragilidades, para que nós recebamos a cura do Senhor,
Seja na área financeira, seja na sua família, seja na sua saúde. Você que está nos assistindo do hospital, creia no Senhor, fale ao Senhor, leve ao Senhor as suas limitações, leve ao Senhor as suas fragilidades. E nesta manhã, ou no momento que você ouvir essa palavra, que não é a minha palavra, essa palavra é do Senhor, Ele é capaz de restaurar, de trazer a cura, de fazer um milagre, de fazer algo extraordinário a partir de uma pequena porção. Mas quando André falou assim, por favor, o próximo, tem aqui um garoto com 5 pães e 2 peixes. Eu nem sei como ele pediu esses pães para esse menino. Se ele pediu por favor, se ele tomou, o texto não fala. Também não sei como ele encontrou. Olha que bacana Deus nos usar como instrumentos para encontrar pessoas com sementes tão extraordinárias. E eu sou cristão desde muito pequeno. Dei muito trabalho quando pequeno também na igreja. Confesso que um dos meus pecados e do meu irmão, né, nós somos em 8 filhos, hoje em 7, mas eu e meu irmão, eu tenho um irmão 2 anos mais velho do que eu, a gente dava muito trabalho. Talvez a gente queria uma atenção e ficava bagunçando bastante. Mas como encontrar uma criança em meio a 5.000 homens? Sabe por quê? Às vezes a gente olha para as crianças como café com leite. Às vezes não quer nem trazer eles para as brincadeiras, porque fala assim, não, deixa brincar, mas não vai levar a sério, que ele é uma criança. Como André encontrou um garoto com semente tão extraordinária? Por quê? Olha que interessante. Uma pequena semente, mesmo de uma pequena mão, e de uma pessoa anônima, porque o texto nem fala o nome do garoto, quando colocado nas mãos dos discípulos e nas mãos de Cristo, em poucas horas se torna em uma semente extraordinária. E esse texto, essa frase é bem interessante, eu quero gastar mais um pouco de tempo sobre ela. Pode voltar um pouquinho, por favor? Por gentileza. Uma pequena semente. Não desdenha as pequenas sementes. Não desdenha as pequenas porções, ou a pequena porção. Não desdenha a pessoa que ainda não tem um nome, que ainda não é reconhecido. E também você tem que ter uma postura de atuar, de se entregar, de partilhar, mesmo sendo anônimo. Porque todo projeto que hoje é grande, ele é feito de várias pessoas anônimas. Para todo grande líder, para toda grande igreja, para toda grande empresa, para todo grande projeto, que tem alguém que recebeu essa cápsula da grandeza, e isso é incrível, que Deus dá isso a algumas pessoas, mas ela não se move sozinha. Tem pessoas anônimas que fazem parte, que partilham, que participam. E esse é um garoto que, mesmo anônimo, ele foi capaz de entregar essas sementes, ou esses 5 pães, esses 2 peixes para a mão de André. E André entrega esses pães e esses peixes para Cristo. E Cristo levanta, dá graça e abençoa e reparte. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã. Quem levanta o pão? Quem dá graça? E quem abençoa e reparte na sua casa? Por quê? Às vezes nós somos o principal provedor. E a gente acha que isso é um movimento das nossas mãos, da nossa inteligência, da nossa capacidade, talvez do nosso bom salário, mas não conseguimos atribuir isso a Cristo. Quem levanta o pão e dá graça e abençoa, porque quando nossas sementes são colocadas nas mãos de Cristo, quando Cristo levanta, abençoa, dá graça e abençoa e reparte, quando essa semente volta, ela faz um estrago abençoador, como foi feito nesse texto. Porque quando Cristo fez isso, não voltou mais para as mãos do garoto, mas sim voltou para as mãos dos discípulos. Que agora Jesus fala assim: manda que o povo assente-se em grupos de 50 e em grupo de 100 pessoas. Esse texto você vai olhar com mais detalhe lá no livro de Marcos, quando relata o mesmo episódio. Grupo de 100, grupos de 100 e grupos de 50. E eu fico pensando nessa parte de sentar para esperar a provisão vinda das mãos dos discípulos.
E eu tento me transportar para esse momento que aconteceu há tantos anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Imagina se eu fizesse parte do último grupo de 50. E eu tivesse pego a senha de número 4.998. Será que eu teria um coração desprovido de ansiedade para eu esperar a minha vez de receber a provisão? Nós podemos, na trajetória da vida cristã, muitas vezes, desistir de esperar, porque ainda não recebemos aquilo que havia sido prometido. E eu acredito que quanto mais o tempo da espera, é um caráter pedagógico do próprio Deus para desenvolver em nós a esperança nele. Esperar em Deus e confiar em Deus. O texto não relata se alguns daqueles 5.000 homens foram embora antes de receber a provisão. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Se vocês estivessem naquele cenário, junto àqueles 5.000 homens, você esperaria? E quando fala de alimentação, a gente tem uma dinâmica muito interessante. Se a gente pudesse, a gente cortaria a fila para ser o primeiro a receber a comida, não é verdade? Quantas pessoas já não fez isso, ou na cantina da escola, ou mesmo num dia de festa na nossa igreja, quando você quer ser o primeiro, você corre para ser o primeiro da fila. Mas esse texto é incrível, porque, novamente, o Jesus, o Cristo que estava desenvolvendo o tempo do descanso, ele ensina as pessoas a sentarem para comer. Olha que incrível isso. Num tempo maluco que nós vivemos, onde as pessoas comem no meio da rua, porque não tem tempo para comer. Mais uma vez, Deus está nos ensinando a sentar à mesa, para podermos comer, para podermos desfrutar da alimentação, para podermos esperar a nossa vez, esperar o nosso tempo de sermos alcançados por uma provisão. Então, que você aprenda nesta manhã, a partir da palavra de Deus, esperar a sua vez, o desafio em esperar a nossa vez. Você tem coragem de esperar? E agora também eu quero, dando continuidade a essa palavra, que você possa abrir em Gênesis, capítulo 24. Um texto também, acredito, conhecido por grande parte de nós. Aqueles que não conheciam, vai ter a oportunidade de conhecer agora, justamente agora. Servi até que estejam todos saciados. Rebeca não se limitou a um copo d'água somente. Vamos lá? Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O Senhor partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade de Naor, onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. Então Eliezer orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei a água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. E antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse,
tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Mais uma vez eu quero detalhar alguns pontos importantes nesse texto, ainda dentro dessa proposta da importância do ministério das pequenas coisas. Primeiro eu vejo em Eliezer uma atitude muito nobre, de orar ao Senhor acerca daquela decisão. E você? Olha que interessante, Eliezer tinha um dinheiro suficiente para, de repente, através do dinheiro conseguir a futura esposa para Isaac. Mas ele fala assim: Senhor, do meu senhor Abraão, ajuda-me para que eu tenha bom êxito nesse dia. Essa orientação é tão interessante, é tão importante, que nos traz um ensinamento para nós levarmos a Deus em oração as nossas decisões, mesmo quando nós temos os recursos necessários. Por quê? É muito fácil a gente levar a Deus em oração quando não temos os recursos. E a gente pede a intervenção divina, e a gente pede a Deus o milagre, pedimos a Deus que Ele nos ajude. Isso também não é ruim, isso é importante. Mas quando você tem os recursos, você não pode abrir mão da oração nas suas decisões. E foi o que Eliezer fez. Então, coloque as suas decisões em oração. Como diz aquela canção: quando tudo diante do Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, você possa realmente aprender a colocar em Deus as suas necessidades, mesmo tendo os recursos necessários. Por quê? Ter os recursos necessários não significa que você já tenha a resposta. Porque quantas pessoas têm o recurso necessário e tomam decisões erradas, e faz investimento errado, e aplica de forma errada aqueles recursos, porque não teve uma orientação, não teve o cuidado de pedir uma orientação. E é interessante que Eliezer faz um pedido estratégico. Pode voltar mais um pouquinho. Ele fala assim: Senhor, eu quero um desafio aqui, Senhor. Eu vou colocar os camelos próximo da fonte, e a mulher que descer a fonte, encher seu cântaro, e eu pedir um copo d'água, esta seja a mulher preparada para o meu servo, o meu senhor, Isaac, que estava ali numa missão da Operação Buscar Rebeca. Pode passar agora, por favor. E Rebeca, pela perspectiva de Rebeca, ela estava servindo a sua casa. E quando eu falo desse texto, eu gosto de usar uma dinâmica bem interessante. Imagina que fosse uma segunda-feira, como amanhã será uma segunda-feira. E a mãe de Rebeca, no final da noite do domingo, disse assim: Rebeca, amanhã você precisa ir até a fonte para abastecer a nossa cisterna. E quando eu lembro disso, eu lembro, né, de alguns episódios na minha família, pois eu sou o filho caçula, né, de alguns pedidos que minha mãe me fazia, mesmo depois de casado. E às vezes nós temos aquela sensação: poxa, será que não tem mais irmãos nessa casa? Quando a sua mãe pede para você lavar a louça, arrumar a casa, e a gente fica bravo com os irmãos, fala assim: mãe, vê se me erra, será que só tem eu para buscar água amanhã, numa segunda-feira? Está frio, é inverno, como assim eu vou buscar água amanhã? Mas Rebeca estava disposta, tinha disposição para servir a sua casa. E olha que interessante isso. Nenhum desses momentos que nós estamos servindo a nossa casa, nós podemos ser encontrados por alguém com um propósito ainda maior para a nossa vida. E quando ela serviu a casa, e ela está indo ali para buscar água para casa, ela é interpelada por um estranho, que é Eliezer, pois ela não conhecia Eliezer.
E quantas vezes um estranho pede alguma coisa para nós? Qual é a nossa reação? E o que Eliezer pediu, irmãos, não é tão difícil. Um copo d'água. Um copo d'água, eu creio que não é tão difícil para nós servirmos um estranho. Ou mesmo um dinheiro para um copo d'água, para uma garrafa d'água. Se você não quer dar dinheiro, compre a água e dê, ou a alimentação. Até para evitar, talvez, dar dinheiro no momento incerto, que você não sabe o que vai fazer com o seu dinheiro ou com aquele dinheiro. Mas Eliezer falou assim: você pode me dar um pouco d'água do seu cântaro? Ela estava voltando para casa. E ela parou e serviu um estranho. E nós? E uma coisa que eu acho impressionante também em Rebeca, pastora Renata, ela estava atenta à necessidade do entorno. Eu gostaria de desafiá-los. Em todos os ambientes que você frequenta, seja a igreja, a empresa e a sua família, faça mais do que aquilo que pedem para você. Esse texto é tão maravilhoso, nos traz lições tão preciosas, porque a gente tem um pensamento muito estranho às vezes, sabe? Eu só farei aquilo que eu fui contratado para fazer e nada além disso. É para servir um copo d'água? Vou servir e vou dar linha no pipa e vou embora. Não vou fazer mais nada. Nem recebi para fazer isso. Olha a inteligência e a perspicácia de Rebeca, de estar atenta à necessidade do entorno. Ela disse assim: o senhor homem estranho, não sei se Eliezer ainda havia se apresentado, eu não só vou dar um copo d'água para você, mas eu vou servir os seus 10 camelos. E eu não sei se você teve curiosidade de saber quantos litros de água um camelo sedento bebe. De 100 a 120 litros de água um camelo bebe. Você acredita nisso? Vamos ficar no 100 para ficar um número mais fácil para a gente fazer a conta para aqueles que têm dificuldade de matemática. 10 camelos, 100 litros, 1000 litros de água. Quantas vezes Rebeca precisou voltar ao poço para encher o cântaro? E sabe o que ela diz para Eliezer? Eu vou servi-los até saciá-los. E eu? E você? Como tem sido a nossa predisposição para servir? Só o mínimo possível, pastora. Conte comigo o mínimo possível. Eu já citei isso algumas vezes, irmãos. Ou no trabalho, ou na família, a gente é escorregadio, a gente não quer ter esforço, a gente não quer ter trabalho. Quantas vezes Rebeca voltou ao poço? E olha que impressionante. Um cântaro de uma mulher não cabia muito litro de água, porque ficaria muito pesado para ela. Será que 10 litros, 12, 15 litros de água? Porque, irmãos, compra aquele galão azul, né? Quem compra galão, é pesado aquilo, né? Às vezes a gente consegue 2 com muito esforço. Quantas vezes Rebeca voltou ao poço para saciar 1000 litros de água? Sabe o que eu aprendi nesta manhã? Não pare até que você tenha terminado. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja no ministério, seja no trabalho, seja na família. Não pare até que você tenha terminado. Quem falou que é tempo de parar? Quem falou que é tempo de você, servir 5 camelos, agora já está de bom tamanho, Eliezer? Seus homens que se virem, que busca aqui, o meu cântaro está aqui, peça para o seu... E tinha uns homens, tinha uns servos, pastora Renata, tinha uns servos de Eliezer que estavam lá, que se Eliezer pedisse, esses caras fariam, porque ele estava sob a liderança de Eliezer. Mas ali era o momento de Rebeca, de fazer um trabalho extraordinário, de fazer um trabalho com excelência. E em Provérbios 22, número 29, diz assim: ver um homem, ver uma mulher com espírito de excelência, que trabalha com excelência, ele será posto entre os nobres, não trabalhará para pessoas obscuras. Quer nesta manhã uma chave
de promoção? Quem procura uma promoção, que está há anos ou meses em uma empresa, desesperado, eu não sou promovido, eu até relaxei agora meu serviço, porque eles não me veem, eles não me reconhecem. Para com isso. Continue fazendo com excelência, porque Provérbios 22, 29 diz assim: ver um homem, uma mulher, uma criança, um menino em meio a 5.000 homens, com excelência, ele não trabalhará para pessoas obscuras, ele será colocado entre os nobres. A posição da minha cadeira e a posição da sua cadeira está diretamente ligada ao nível de excelência com o qual nós fazemos as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Que nesta manhã você tenha essa perspectiva, que seja alcançado por esta palavra, que você não pare antes que tenha terminado, mas continue no propósito, continue no chamado, continue cuidando da sua família. As canções que foram ministradas na abertura dessa reunião falou muito sobre o cuidado da família, e me levou lá em Neemias capítulo 4, versículo 14, quando Neemias disse assim: cuide dos seus filhos, cuide das suas filhas, cuide das suas esposas, tratando das famílias que estavam envolvidas na reconstrução do muro. Trabalhe em favor da sua casa, trabalhe em favor dos seus filhos, trabalhe em favor da sua família. Nesta manhã que Deus possa nos reavivar com essa chama, com esse ardor, de a gente poder realmente colocar as mãos no arado e não olhar para trás e não desistir, mesmo a despeito da circunstância, mesmo a despeito da enfermidade que possamos estar sofrendo em nosso corpo, mas que Deus possa trazer a cura nesta manhã e possa trazer o espírito de excelência sobre mim, sobre você que está agora online, sobre você que vai escutar depois em outro momento. Que Deus possa te trazer esse ardor, essa predisposição para servir. E o que é impressionante, que depois de tudo isso, que ela serve mais de 1.000 litros de água para os camelos. Eliezer ainda não a conhecia, mas ele usou o princípio da recompensa, quando ele dá um presente, e aí eu vou usar meu lado financeiro aqui, 126 gramas de ouro. Os países têm reservas de ouro há muitos anos, ainda continuam com isso. Eu nem sei quanto que está hoje o grama do ouro, deve estar uns R$340 aproximadamente. Eu não tive a curiosidade de consultar hoje. Mas vamos pensar em R$300. 120 gramas, mais de R$30.000. O presente que ele deu para Eliezer, para Rebeca, perdão. E eu faço uma pergunta para você nesta manhã. Quem gostaria de ganhar um presente de muito valor? Quem não gostaria de ganhar, hein? Ontem foi o dia dos namorados, já pensou? Alguém chegou para você com um presente de R$30.000. Bem, você está maluco? Como que a gente vai pagar isso? Não, já está pago. Foi um dinheiro que eu guardei durante os últimos 12 meses para te dar um presente de R$30.000. Quem não ficaria feliz? Mas aí tem uma outra pergunta. Estamos dispostos a dar água para 10 camelos? E aí? Você está disposto a servir quando é convidado para servir? Né? E você fala: pastor, é nós que não tem mais camelos, graças a Deus. Mas ainda continuam as necessidades. São outros tipos de necessidades. Você tem coragem? Você está disposto? E mesmo que você não recebesse, mas eu acredito muito em uma coisa que a Bíblia nos traz: tudo que nós fazemos está em memorial diante de Deus. Por mais que talvez um humano possa não reconhecer nesse momento ou nessa estação, não é motivo para você e para eu parar de fazer. Mas que nesta manhã, o ministério das pequenas coisas, era só um copo d'água, transformou em 1.000 litros d'água. Era só 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens. Não desdenha as pequenas sementes que Deus colocou sobre as suas mãos. As pequenas quantidades financeiras. Não olha para ela com desdém. Fala: só isso, Jesus? Só 200 denários? O que eu vou fazer com 200 denários? Coloque sobre as mãos de Cristo. Quando Cristo levanta, abençoa e reparte. Oh, aleluia. O milagre é certo. O milagre é certo, porque nós cremos num Deus do impossível,
um Deus que não tem limites. E quando há em nós uma convicção, uma motivação para que o seu nome seja glorificado, Deus sonda e conhece os corações. Ele usará as nossas mãos como instrumentos, como sementes que estarão nas nossas mãos, transferidas para as mãos desse Cristo. Ou como um copo d'água nas mãos de uma Rebeca, transferida para, ou melhor, dedicada a um estranho. E depois quantas coisas maravilhosas aconteceram. E Eliezer também, eu quero só fazer para terminar aqui a minha parte. Eliezer era um homem que terminava aquilo que tinha começado. Por quê? Se você continuar lendo o texto depois em casa, no capítulo 24, ele vai hospedar na casa de Labão, acho que era o irmão de Rebeca, né? Se não me engano. Ele até ficou de olho quando a Rebeca chegou em casa com aquelas pulseiras cheias de ouro. Ele, que isso, minha filha? Quando você arrumou esse negócio aí? Foi um homem que eu encontrei ali. Ele já vai correndo atrás de Eliezer. Né? Depois ele vai ter a história ali com Jacó, mais adiante, depois você continua lendo. Mas sabe o que eu acho incrível também em Eliezer? Ele vai para a casa da família de Rebeca, ele dá a prestação de conta do qual era a missão dele, tanto para Rebeca quanto para a família. Como é bom viver baseado na verdade. E a família fala assim, fica aqui 10 dias, Eliezer. E tinha hospedagem, pastora Renata, como fosse um hotel ali, tinha hospedagem para os servos, para os camelos, tinha comida, tinha tudo. Eliezer fala assim, não posso perder tempo, eu preciso voltar, porque eu coloquei as mãos debaixo da coxa do meu senhor Abraão. Eu fiz um pacto com ele, eu tenho que entregar a Rebeca. Ele não perdeu no meio do caminho. E é interessante que ele não se perdeu mesmo com convite ilícitos. Porque não era pecado ficar mais 10 dias na casa de Rebeca. Não tinha nada de errado ali, irmãos. Não tinha nenhum pecado naquilo. Não tinha nada que pudesse desabonar Eliezer. Mas ele tinha uma missão, ele tinha que entregar a Rebeca. Ele saiu na Operação Busca Rebeca, fazendo uma aliança com Abraão, quando põe a mão debaixo da coxa. Ele tinha que cumprir, ele tinha que terminar aquilo que ele fez. Tem até uma pregação um pouco mais aberta sobre isso, que eu falo, vá, gaste pouco, volte logo e traga bom resultado, baseado nesse texto. Mas olha que interessante, Eliezer era um homem que entregava aquilo que ele começou. Rebeca também era uma mulher que terminava aquilo que ela começou. E eu quero só te provocar mais um pouquinho nesta manhã. Eu quero que você escreva depois, ou agora, se possível, quais foram as 5 coisas que você começou e não terminou. E eu não quero aceitar desculpas. Você pode encontrar um monte de desculpas porque você não fez. Inclusive pela questão financeira também, que às vezes ela é um limitador. Quais foram as 5 coisas que você iniciou e você não terminou? Está parada. Então, que nesta manhã nós possamos só parar quando estiver terminado. Que o Senhor possa guardar a sua família nesta manhã. Espírito Santo, nós somos tão limitados. Podemos olhar para um copo d'água e achar que ele não pode fazer nada. Assim como podemos olhar para 200 denários e falar, o que é isso para tanta gente? Olhar para 5 pães e 2 peixes e falar assim, isso também é tão limitado. Porque nós somos limitados, de propósito. E já nos achamos às vezes a pessoa preparada e pronta. Mas, Senhor, nós somos aperfeiçoados em Ti nesta manhã. Na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a olharmos para o ministério das pequenas coisas e não termos medo. Lança fora todo medo nesta manhã, Senhor. Aqueles que estão limitados também na saúde, Senhor, que estão enfermos, que estão hospitalizados. Envia o seu anjo nesta manhã, Senhor. E possa mover, Senhor, as bactérias que estão trabalhando contra esses corpos, Senhor, para tragar a vida, Senhor. E o Senhor disse na sua palavra que o Senhor é a vida, que o Senhor nos deu a vida e deu uma vida em abundância. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos na Tua palavra restauradora. Nós cremos no doador da vida, que é o Senhor Jesus.
nosso Senhor e Salvador. Que nesta manhã o Senhor possa invadir lares, famílias que estão em depressão, que estão num quarto escuro, Senhor, que serão alcançadas por esta palavra, que Teu Santo Espírito possa mover, Senhor, nesses corações entristecidos, nesses corações que estão paralisados pelo medo, pela angústia, pela limitação dos recursos, Senhor. Traga vida, Senhor. Traga vida sobre o povo desta congregação, sobre as pessoas desta igreja, nesta manhã, Senhor. O Senhor é um Deus de perto, mas também o Senhor é um Deus de longe. Não há limitação, não há barreira, Senhor. Como aquele homem que disse assim para Jesus: não precisa ir na minha casa, mas uma palavra sua, Senhor, é o que nós precisamos. Uma palavra sua, Jesus. Nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra possa nos alcançar em nós um solo fértil, Senhor, e possa produzir, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua casa nesta manhã, que o Espírito Santo possa invadir a sua casa, que o Espírito Santo possa estar sobre você nesta manhã. Não desista, não pare, a despeito da circunstância, a despeito da enfermidade, a despeito da limitação financeira, a despeito da limitação relacional. Não fique chorando, porque você perdeu amigos nesse período, chorando no sentido do desprezo, não falando de amigos que partiram, sim, isso dói o nosso coração, mas pessoas que você sente tristeza, porque talvez não se relaciona mais, mas nessa manhã o Senhor quer curar o seu relacionamento. Não fique preso ao passado, não fique preso a memórias escravizadoras, mas o Espírito Santo que fez uma promessa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Você quer uma presença mais preciosa do que a do Espírito Santo? Que te entende, que conhece as suas mazelas, que conhece as suas frustrações, que conhece os seus limites. Mas nesta manhã, o Senhor está trazendo cura na família, cura nas emoções. Seja curado pelo Senhor. Levanta e ande. Amanhã você vai levantar e você irá para aquele trabalho que o Senhor colocou sobre as suas mãos, e você fará a diferença naquele lugar. Você dará o testemunho do Senhor sobre aquele lugar. As pessoas verão a luz do Senhor sobre a sua vida e ficarão impressionadas com a sua atitude, com a sua proatividade, com a sua predisposição gerada pelo próprio Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesta manhã. Receba a cura. Não olhe para as pequenas coisas com medo, mas olhe com esperança, porque o Deus que nós cremos é um Deus que não tem limite. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado, igreja.